Em Malaquias capítulo 3, verso 10, Deus faz um desafio. E esta é a única referência aqui na Bíblia onde Deus desafia seu povo. Ele disse: "Fazei prova de mim nisto", diz o Senhor dos Exércitos, "se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes." Que te parece? Ele está aqui falando do dízimo. E nós vemos aqui nesse passagem três implicações importantes. Em primeiro lugar, ele fala sobre abundância especial. A palavra que a Bíblia usa é superabundância, o que significa que teremos o suficiente sempre para dar inclusive aos outros, porque haverá muito e muito sobrando. E vamos a ver aqui um exemplo especial. Temos aqui um copo com milho do Peru. A Bíblia diz que haverá alimento até que não haya lugar suficiente. Está rebalsando para poder recolher assim. Aí está. Está caindo de tanto que havia. Logo, a palavra de Deus nos diz que ele vai repreender o devorador. Certamente está falando sobre pestes, pragas que reduziam a colheita. E então, os roubos, enganos e maldições, todas essas coisas Deus vai nos proteger. Em terceiro lugar, aqui anuncia que seremos motivo de assombro. Amém por isso. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Já estamos na lição número 7. Que te parece? E o título da lição dessa semana tem que ver com honestidade com Deus. Honestidade com Deus. Vamos estudar a importância de ser honesto com Deus. E nós vamos ver em esse esboço 4 princípios fundamentais que têm que ver no ato de ser fiéis a Deus. Tudo bem? Quais são esses princípios? Em primeiro lugar, honestidade. Em segundo lugar, fé. Em terceiro lugar, santidade. E em quarto lugar, conhecimento. Vamos começar com o primeiro. O primeiro princípio no ato de ser fiel a Deus é a honestidade. Provérbios capítulo 3, verso 9, diz: "Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos." A primeira grande lição, a primeira grande questão da vida é ser honesto com Deus. Você diz amém? Honrar a Deus no que lhe pertence a Ele. Honrar a Deus é manter aberto nosso acesso ao poder divino. E quando não somos realmente honestos em pequenas coisas, não poderemos ser honestos nas coisas maiores. Provérbios capítulo 11, verso 3, a Bíblia diz que a sinceridade dos íntegros os guiará. Em outras palavras, a honestidade guiará as pessoas por caminhos certos, por caminhos seguros. Quão importante então é ser honestos com Deus. Se o caminho da vida já é difícil, imagine quão difícil será quando caminharmos sem a bênção de Deus, sem ser honestos com Deus. O segundo princípio no ato de ser fiel a Deus é a fé. Hemos estudado isso nessa semana. Dizimar é um acto de fé. É uma aliança de fé, é um acordo entre Deus e suas criaturas. Dar o dízimo mostra como que é uma demonstração de fé em Deus. Ele não vai nos desapontar, estou seguro. E quando damos nosso dízimo a Deus, devemos ter 2 atitudes fundamentais: crer que Deus é dono de tudo e dar sempre com alegria. A maior bênção que Deus oferece não é material, é espiritual e consiste em fortalecer a fé de todos aqueles que confiam nele. E por isso é que nossa oração deve ser: aumente nossa fé, Senhor. Lucas 17:5 fala disso. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim? Então, nossa conclusão é que nós precisamos ter fé para poder ser fiéis a Deus no dízimo. O terceiro princípio no ato de ser fiel a Deus é a santidade. Nas civilizações antigas, o dízimo era praticado e também era considerado sempre sagrado. Agora, na Bíblia, dar o dízimo a Deus é um ato sagrado também, porque lhe pertence a Ele.
Levíticos capítulo 27, verso 30, menciona 2 fatos teológicos essenciais. E estes atos teológicos essenciais que estão falando sobre o dízimo dizem o seguinte: em primeiro lugar, o dízimo sempre pertence ao Senhor. É algo consagrado ao Senhor. Em segundo lugar, Ele o reservou para fins sagrados. Portanto, não devemos tomar o dízimo porque é sagrado, separado do uso comum para fins sagrados. Isso é o que diz a palavra de Deus. Agora, em quarto lugar, o quarto princípio no ato de ser fiel a Deus é conhecer a Deus. O que tem que ver conhecer a Deus com a lição dessa semana? Sem o conhecimento de Deus, não há fidelidade genuína nos dízimos. Está claro isso? Porque não poderias dar algo a alguém que não conheces, não é verdade? Para muitos, dar o dízimo é um sacrifício, uma perda. Veja o que Oséias, no capítulo 6 e o verso 6 diz, e aí está claramente mencionando o seguinte: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que todos os holocaustos. Ele quer, sobre todas as coisas, conhecimento. Deus aqui está dizendo que está manifestando o princípio de conhecer a Deus é importante para poder então dar a Deus. Quem conhece a Deus não terá dificuldades em ser fiel a Deus. Mas a pergunta que todos podem se fazer: como conhecemos ou como conheceremos a Deus? Através de um contato com Ele, através de sua palavra. 2 Crônicas 35 descreve que a apostasia do povo de Israel consistia em se afastar da observância das Escrituras. E quando Ezequias fez um apelo para obedecer a sua palavra, então houve um grande avivamento e reforma no povo de Israel. Nós só estudamos isso nessa semana. Foi quando eles praticaram a palavra, quando eles voltaram para a palavra. E como consequência, 2 Crônicas 31, 12, descreve que o povo depositou os seus dízimos e primícias. Quem conhece Deus sempre será fiel a Deus. E você disse amém? Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Em primeiro lugar, a raiz de todos os males é o egoísmo. E esse egoísmo substitui o amor e todas as virtudes cristãs. Ore a Deus para lhe dar um novo coração. Em segundo lugar, o reconhecimento diário do poder de Deus em sua vida, em minha vida, nos levará naturalmente a reconhecer que o dízimo não é nosso, é de Deus. E isto é muito importante na hora de entregar o que lhe pertence a Ele. Ao final, eu queria refletir em um assunto. Onde quer que esteja você, decida honrar a Deus com seus dízimos e ofertas. Onde quer que você esteja, decida que Deus seja soberano em sua vida. E quando Ele é soberano em sua vida, você não terá dúvida de honrar a Deus no que Ele pede. Não é um sacrifício, é uma alegria, porque a vida e o que você tem sempre será e é de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa, Senhor, esses momentos especiais, quando as pessoas refletem na palavra e que a palavra possa levar-nos a tomar decisões de fidelidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema de cada semana, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.